Entrou em vigor na semana passada a lei que determina que pessoas físicas e empresas sejam incluídas automaticamente no cadastro positivo. Nesse dia a gente falou sobre esse assunto aqui no Hora da Notícia. E olha, a expectativa é que essas informações positivas, como por exemplo, contas que você pagou de telefone, água, luz, fornecedores, ajudem a liberar mais crédito no mercado e que os juros baixem. Bom, se essa expectativa será de fato efetivada ou não, é o que nós vamos saber a partir de agora. Está com a gente o coordenador do Balcão do Consumidor, um projeto de extensão aqui da Faculdade de Direito da UPF, o professor Liton Lanes Pilau Sobrinho, que também é doutor em Direito Público. Professor Liton, seja bem-vindo. E a gente quer começar já lhe perguntando de forma muito direta, esse cadastro vai beneficiar o consumidor? O cadastro entrou em vigor em 2011 e de lá para agora baixou os juros. Então, obviamente que as não houve informações benefício é que efetivo. não, né? Embora a lei ela estabelece agora uma obrigatoriedade de inclusão, né, não significa dizer que o consumidor, para haver essa inclusão, ele tem que ser notificado. Ele será notificado que será incluído no cadastro positivo? Então, nós podemos observar que essas entidades, elas são caracterizadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, entidades de caráter público, ou seja, o consumidor tem que ter acesso aos seus dados. Então, a informação é passada, mas no momento que o consumidor busca uma certidão, eles querem cobrar do consumidor, que é a parte vulnerável da relação de consumo. Então, efetivamente, na prática, com a lei, né, do cadastro positivo, ocorreu uma série de ações que a lei estabeleceu um score, ou seja, aquele consumidor que pouco utiliza o seu CPF, às vezes ele tem o seu crédito negado porque ele tem um score baixo. E pode passar a impressão que tem um poder aquisitivo muito baixo pelo fato de não utilizar o CPF, Exatamente, certo? Exatamente. Então, dentro desse sentido, né, o consumidor, para ele ter um bom score, ele tem que usar o CPF, mas não significa dizer que ele tenha um bom acesso ao crédito. Na prática, efetivamente, desde 2011 para cá, não baixou a taxa de juros no país. Pois é, eu comecei dizendo que a lei entrou em vigor na semana passada e você me disse que ela é desde 2011. O que mudou de 2011 para a semana passada? Houve um decreto-lei que veio a regulamentar o funcionamento da lei do cadastro positivo, aonde ele vem estabelecer a obrigatoriedade de inclusão dos consumidores. As empresas os bancos de dados vão cadastrar os consumidores e tem que notificar o consumidor. E o consumidor pode solicitar a sua exclusão desse banco de cadastro de dados. Porque na prática, efetivamente, desde 2011 não houve um benefício do consumidor. Aí nós temos um problema muito maior, que é a questão da violação de dados dos consumidores. Pois é, a gente queria lhe perguntar isso, você é um especialista nessa área, hoje o coordenador do curso de mestrado em Direito aqui da UPF. Na sua visão, há violação dos dados do consumidor? Neste caso, há um repasse de informações do consumidor. A própria questão que tivemos uma polêmica atual em relação à questão do serviço de atendimento ao consumidor, do telemarketing. Como é que uma empresa que eu nunca mantive relação, ela tem acesso aos meus dados? Então aí já começa. Essas informações são repassadas de um para o outro. Isso violando a lei de proteção de dados do consumidor. Então, no momento que o consumidor aderir, ele vai estar autorizando. Mas o consumidor, pela lei, ele também tem acesso a ter a informação de quais empresas consultaram o seu cadastro. Isso deve ser fornecido ao consumidor. Na prática, essas questões não ocorrem, como a lei do cadastro do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? O consumidor solicita as informações e as empresas não têm enviado essas informações ao consumidor. Só Isso que assim, o decreto do SAC é de 2008. O cadastro positivo, o consumidor ele é automaticamente incluído. Se ele quiser ser excluído, ele precisa ter um procedimento lá no portal. O que o consumidor deve fazer, na tua opinião? Esse é o grande problema, porque a maioria dos consumidores não tem o acesso à informação. Ou seja, o consumidor, que é a parte vulnerável, é ele que vai ter que solicitar a sua retirada. A mesma questão agora em relação à questão do telemarketing, do consumidor tem que se cadastrar para não receber ligação do telemarketing. Bom, o Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo está à disposição para o esclarecimento desse tipo de questão, mas a sua orientação para o consumidor é qual? O consumidor deve observar bem, efetivamente, né, se
isso vai beneficiar ele ou não. Na prática, o que vem ocorrendo desde 2011, não houve benefício do consumidor, porque no país não baixou a taxa de juros efetiva. Além disso, nós temos uma das taxas de juros, uma das maiores do mundo em relação a cartão de crédito, a questão também relacionada a cheque especial, entre outros. Então, qual é o benefício efetivo que o consumidor vai ter? E o grande problema vai ser a questão da informação ao consumidor. Ou seja, não pode a parte vulnerável da relação de consumo, que tem um pequeno poder aquisitivo, ter que ter um custo a mais para ter, por exemplo, uma certidão de que não está negativado ou de que essas informações sobre ele ter o acesso. Então, não pode se repassar esse custo para o consumidor, porque esse custo já é absorvido pelo mercado e até na própria questão da venda já é embutido o custo. A gente estava acompanhando aí imagens do balcão do consumidor, do atendimento que é prestado à comunidade durante todas as tardes, de segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Liton, no campus 3 da universidade. 3. Mais de 100 mil pessoas foram atendidas só em Passo Fundo. Né? E aí tem todo o trabalho nos campos também. Né? Todos os campos da UPF têm o balcão do consumidor. Muitíssimo obrigada pelas suas explicações aqui. Bom trabalho. Obrigada.